As constelações na água é uma ferramenta que foi desenvolvida pela psicóloga Silka Maluta. Então, através dos seus estudos e do seu trabalho há mais de 20 anos dentro dessa perspectiva sistêmica e dos estudos de Bess Harrigan, ela desenvolveu esse trabalho dela, que ela difundiu por todo o Brasil. Então, nos cursos que ela desenvolve essa técnica das constelações na água, que pode ser utilizado bonecos, eu posso utilizar isopor, eu posso utilizar também TNT, tudo que possa ser utilizado no campo, a professora Silka Maluta ela fala que é possível. Nesse campo, que a gente, como eu já tinha colocado, que é o campo móvel, que é a memória do seu sistema familiar, o que a gente pode fazer? Como a gente pode desenvolver isso? Através da constelação na água, eu não preciso movimentar os bonecos, eu não preciso movimentar as peças que eu coloco na água. O próprio campo responde. Ali não é utilizada a psique humana, né? Você informa a questão que você quer trabalhar com o constelador e a partir de um recipiente que eu posso utilizar, ou um recipiente de vidro, ou um recipiente de plástico, eu coloco naquele recipiente água e coloco os objetos ou bonecos, né? Ou isopor, ou TNT, pedaços de TNT que você pode cortar e colocar, e através da água, que na verdade é o campo, né, do seu sistema familiar, os bonecos vão começar a trabalhar, os bonecos vão começar a se movimentar e aí até o local onde está a solução, onde que está o emaranhado. Na verdade é muito difundido em relação a esse campo, o que? A constelação na água, ela utiliza a mesma temática dos ensinamentos de Bess Harrigan. Na verdade eu apenas coloco o campo dentro de um recipiente com água e utilizo objetos, nesse caso eu utilizo bonecos, né, que eu coloco nesse recipiente e a partir daquele momento eu deixo o campo responder e tem toda a ressonância do campo que o constelado traz. O que eu posso colocar porque muitas vezes para você fica assim, mas é uma bacia, eu coloco água, é um campo. Para ficar mais nítido, mais visível para você, eu posso utilizar essa bacia aqui, né? Na verdade, esse recipiente, né, de plástico. Eu posso utilizar esse recipiente aqui, né? E eu coloquei a água e eu coloquei os bonecos. Você traz a sua questão em relação a isso. O constelado traz a questão dele para o campo. E a partir disso, ele vai colocando os bonecos dentro desse recipiente com água. E os bonequinhos vão se movimentando. E eles vão movimentando e vão caminhando até a solução, até onde está o emaranhado. E a partir de todo esse movimento dentro do campo, a gente consegue vislumbrar o que você pode solucionar em relação àquela questão. Aquele emaranhado com questões familiares, questão de pessoas que foram excluídas, uma questão no seu casamento, uma questão com filhos. Então, todas essas peculiaridades dentro do nosso sistema familiar, eu posso trabalhar na constelação na água. E através desse trabalho na água, não tem nenhuma... ali eu não posso controlar. Igual quando a gente vai falar sobre as constelações individuais com bonecos, né, no solo. Ou mesmo em algum local onde eu vou colocar apenas os bonecos. Mas nesse momento, quando a gente fala das constelações na água, esse campo, eu não posso controlar ele. Quando eu coloco os bonecos ou qualquer objeto, eu deixo o campo ressoar. Então, através da constelação na água e através das representações que eu posso utilizar bonecos como esse,
né? Eu utilizo bonequinhos como esse, ou qualquer outro objeto que também flutue na água, né? Esse aqui é um bonequinho de EVA, ele flutua na água. Eu posso usar tanto na água, como também no solo, né? No atendimento individual. E a partir desses bonequinhos que a pessoa, o constelado vai escolher, né, o seu representante, ele vai colocar esse representante na água, né, nesse recipiente com água, como eu tinha mostrado, e ele vai deixar o próprio campo da informação, trazer a informação daquela questão que ele está trazendo. Pode ser uma questão familiar, do casamento, um conflito com o pai, um conflito com a mãe, um conflito com o esposo ou com a esposa, ou com os filhos, uma questão também empresarial da minha empresa, ou uma questão que eu não consigo, por que eu não consigo seguir na vida, que esses conflitos internos meus estão me atrapalhando no meu fluxo da vida, estão atrapalhando o meu relacionamento, estão atrapalhando o relacionamento com o meu filho. Muitas vezes mas eu trabalho, faço várias coisas, mas eu não consigo achar meu eixo, eu não consigo chegar naquela questão que eu quero. Muitas vezes eu vou pulando de galho em galho, quando a gente fala, eu vou fazer esse trabalho, depois, não, esse aqui eu não quero mais, eu vou fazer o outro trabalho, aí, não, esse trabalho também eu não quero mais, aí eu vou para essa área, agora eu quero ir vender, como diz, vou vender agora roupa, agora eu quero trabalhar com alimentação, não, agora eu quero trabalhar com beleza, na área de beleza, mas eu nunca consigo encontrar meu eixo. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando para você. Isso são N coisas que eu posso dizer para você, mas que eu estou apenas pontuando algumas questões que muitas vezes a gente não consegue se alinhar. Ou mesmo, eu estou tendo conflito com meu esposo dentro do meu casamento, a gente não consegue conversar. Por que a gente não consegue conversar? Por que a gente não consegue muitas vezes resolver as nossas questões? Eu estou tendo muitos conflitos com meu filho, né? Mas por que aquele conflito tão grande com meu filho? Porque muitas vezes meu filho não quer aceitar algumas opiniões. E através da constelação, com essa técnica, com essa ferramenta, trazida pela professora Silvia Maluta, né, da constelação na água, você escolhendo o seu representante, igual eu coloquei, através de um bonequinho, né? Porque é o trabalho que muitas vezes eu utilizo com os bonequinhos. Eu escolhendo o boneco, colocando na água, naquele recipiente como eu tinha te mostrado. Aí eu vou deixar ressonar tudo isso. Eu vou deixar que os representantes que eu coloquei ali, o próprio campo, ele tem a sua energia própria. Os bonecos são encaminhados para o local do emaranhado, onde vai estar a solução. Mas muitas vezes pergunta assim, mas Tanília, eu vou usar uma água, a água vai caminhar os bonecos, a água tem alguma energia? Você lembra quando eu falei para vocês do campo mórfico? O campo mórfico que a gente fala é o quê? É a memória do sistema familiar, de todo estudo que Beth Hedges trouxe. Então a sistemática das constelações na água, ela é todo o estudo, o trabalho dentro das constelações familiares, dentro dos estudos de Beth Hedges. Pega na memória as questões que a gente fazia lá atrás, que nossos pais faziam, que o seu pai fazia, sua mãe fazia, nossos avós, seu avô, sua avó, na festa de São João, né? Santo Antônio, lembra? Que a gente pegava uma bacia, colocava uma flor dentro e a gente fala assim, será que aquele rapaz é pra mim? Será que aquela moça é pra mim? E a gente deixava
no dia de São João, e no outro dia a gente olhava. Se a flor tivesse aberta, era o sim. Se a flor tivesse fechada, era o não. Mas também muitas vezes a gente colocava o quê? Papeizinhos, né? Com um monte de nomes lá dentro, ou com letrinhas lá dentro. Aí no outro dia a gente olhava assim, se fosse a letra D, meu marido seria com a letra D. Ou minha esposa seria com a letra D. E nesse tempo dos nossos avós, o que a gente fazia muitas vezes também faziam, né? Eles, decisões que tinham que tomar em relação a emprego, a trabalho, a abrir um negócio, muitas vezes utilizava a bacia e deixava ressoar tudo aquilo ali. E muito antigamente também, a gente tem relatos o quê? Quando se afogava alguém, muitas vezes a gente colocava a bacia no rio, naquele local onde houve afogamento, e onde ia indo essa bacia, né, ou qualquer outro objeto, era onde estava a pessoa. Então isso não é de hoje que utiliza. Essa ferramenta de constelação na água, ela vem de muito tempo, nos nossos antepassados. Foi só uma ferramenta que foi se desenvolvendo através dos estudos que a professora Silka Maluta fez de Bezheri, né? Fez das constelações familiares. A outra modalidade de constelação é a constelação individual. A constelação individual a gente utiliza também objetos, bonecos, eu utilizo âncoras que eu posso colocar no chão e através desses objetos, ou esse bonequinho aqui, como já tinha falado para você, que eu utilizo na constelação na água, eu utilizo ele também na constelação individual. E igualmente a ele, eu também utilizo as âncoras. Essas âncoras aqui, eu também utilizo na constelação individual. Só que eu utilizo elas, essas aqui são pequenininhas, mas eu tenho as maiores, né? Eu tenho as maiores, que eu coloco no chão, que eu posso colocar no chão, que nós podemos colocar no chão. E o constelado, a pessoa que procura em relação à constelação individual, ela vai escolher, a partir desses objetos, os seus representantes. Então ela traz a questão, né, que ela quer conversar, ou trabalhar naquele momento, na verdade, né? Ela traz a questão que ela quer trabalhar naquele momento. É na mesma temática das constelações na água. É uma ferramenta que utiliza a essência dos ensinamentos sistêmicos, das constelações sistêmicas, através daqueles objetos. Ela vai colocando no campo e vai ressoando. E vai dando informações para o constelador sobre onde está o emaranhado, aonde está a solução. É esse o trabalho com a constelação individual. A única diferença é que eu não vou utilizar água, eu vou utilizar, na verdade, eu posso também trabalhar numa mesa. E naquela mesa eu vou colocar os representantes. O cliente constelado, ele coloca os representantes e deixa o sistema dele, o campo dele, trabalhar. E a partir desse trabalho, o constelador vai percebendo todo o ressoar daquele campo. Uma outra forma que a gente também pode trabalhar é a constelação em grupo, que ela é muito difundida por Bezheri. Então, o que ele utilizou muito no seu workshop, o que você também muitas vezes pode perceber, é a utilização da constelação em grupo. Mas a constelação em grupo, qual que é a diferença entre uma constelação em grupo e a constelação individual? Na verdade, a essência é a mesma. Não há uma diferença. O que há é o quê? Se muitas vezes aquela questão sua que você traz, você não quer que outras pessoas saibam, que é uma questão tão íntima, tão delicada e tão dolorosa para você, que você não quer que outras pessoas conheçam ou tenham informação daquela questão que você está trazendo,
você pode utilizar a constelação individual ou mesmo constelação na água, porque apenas será você e o constelador, não vai ter mais ninguém ali. Quando eu utilizo a técnica da constelação, da ferramenta da constelação em grupo, nós estamos falando dos representantes, do constelador, do constelado e dos observadores. Mas você pode questionar para mim, Tanire, mas qual a diferença entre constelação na água, constelação individual, constelação em grupo? Qual que é melhor que eu posso utilizar? Ou existe alguma melhor que a outra? O que eu posso dizer para você, na verdade, são apenas modalidades. A constelação na água ou a constelação individual apenas estará ali presente o constelado e o constelador. Que eu posso utilizar, como eu tinha mostrado, um boneco, isopor, que eu vou colocar naquele recipiente, ou se é na constelação na água, um recipiente com água, ou se é na constelação individual, que eu posso utilizar uma mesa, né, e colocar ali os bonecos, que eu trabalho muito com os bonecos. Mas também eu posso colocar âncora, eu posso colocar um outro objeto, um isopor, e na verdade, o sério da questão é, se você quer trabalhar uma questão que para você é muito delicada, que você não quer que outras pessoas saibam daquela questão, que você na verdade só quer que o constelador saiba daquela questão que você está trazendo, você pode escolher a constelação na água ou a constelação individual. Porque quando nós trabalhamos com a constelação em grupo, que é uma outra modalidade, eu utilizo pessoas. Então, na constelação em grupo, na verdade, eu utilizo pessoas, mas também eu posso utilizar âncoras, como essas aqui, né? Essas aqui são âncoras, que eu utilizo também na constelação em grupo, que eu posso colocar juntamente com os representantes. Isso não tem nenhum óbice, né? Eu posso, nas constelações em grupo também, eu posso utilizar âncoras, né? Igual essas aqui, que eu estou mostrando para você. Só que na constelação em grupo, existe o constelado, o constelador, o representante e os observadores, que estarão ali. Os observadores, na verdade, são pessoas que estarão ali participando da constelação. Então, eles também estão possibilitando que aquele campo responda, né, toda aquela sistemática. Então, é importante os observadores também. E os representantes, eles estarão ali colocados no campo, representando a questão que é apresentada. Então, o constelado, ele escolhe as pessoas aleatoriamente. Ninguém sabe da história. A história é contada naquele momento, né? Quando você procura uma constelação em grupo, você vai contar a sua história muito sucintamente, né? Qual que é o problema, qual é a questão que você traz, e você vai escolhendo os representantes, representante para você, representante para a questão, e coloca no campo. Então, normalmente a gente distribui de uma forma circular. Então, todos ficam num grande círculo, né? Porque aquilo ali representa o campo, onde estarão os observadores e os representantes ao meio. E você estará fora, olhando de fora para o seu campo. Olhando, como a gente fala assim, eu estarei como se fosse numa varanda, olhando por cima. E aí a gente utiliza muitas vezes falas sistêmicas. Essas falas sistêmicas a gente utiliza tanto na constelação na água, como na constelação individual, como na constelação em grupo. As falas sistêmicas, o próprio campo traz essas falas. Mas para ficar um pouco mais claro, mais nítido, eu tenho essas cartas aqui, são constelações sistêmicas, né? Onde tem várias falas sistêmicas, mas são falas sistêmicas que são aprendizados baseados em BSR, tá?
Essas falas sistêmicas foram todas retiradas e feitas a partir desses estudos feitos por Bess Harris e também a partir das constelações realizadas, né, das dinâmicas realizadas. Um exemplo que eu posso dar, né, que vai ficar mais nítido para você, é: não quero ser uma vítima, recuso-me a sentir-me desamparado, afirmo meu próprio poder, Louise Hay. Então, essa aqui é uma fala sistêmica que foi feita pela Louise, que também é uma consteladora, que trabalha essas falas sistêmicas dentro de todo o estudo das constelações familiares. Então, o próprio campo, ele ressoa e ele trabalha tudo isso. Então, quando você faz uma constelação em grupo, você tem a oportunidade de ver por fora o próprio movimento que vem a partir dos representantes. Eles sentem o campo e vão dando as informações para o constelador. Quais as sensações que estão ali? O que ele está sentindo? Se houve, muitas vezes, um excluído, uma pessoa que foi excluída do sistema familiar, se houve um aborto, se houve uma morte. Então isso é todo o trabalho que a gente consegue realizar dentro de uma constelação em grupo. Mas não adianta, muitas vezes, a gente trabalhar tudo isso se você não desejar olhar. Porque as constelações familiares, as constelações, de uma forma geral, ela vai te dar um clareamento. Ela vai clarear para você onde que está o emaranhado, e a solução depende de você. A decisão depende de você. O que o constelador é ali é apenas, quando a gente fala, um pote vazio. E a partir daquele esvaziar do constelador, ele utiliza como uma ferramenta para sentir todo o campo e dar as informações para você ou para o constelado naquele momento. Mas a decisão da solução cabe a você, cabe ao constelado. Não cabe às constelações. As constelações não vão ser realizadas e vai observar o emaranhado. Será realizado frases sistêmicas, como eu coloquei para você agora. E por um passo de mágica, tudo será resolvido. Não. Quando a gente fala dessas modalidades de constelações, tanto na água como individual ou em grupo, que é a mais utilizada muitas vezes, que você consegue vislumbrar você consegue vislumbrar uma grandiosidade daquele campo através dos representantes, né? Muitas vezes em grandes workshops a gente faz as constelações em grupo, que fica mais nítido ali todo aquele trabalho e todo o ressoar do campo. Mas nunca uma constelação ela veio como uma salvadora. Ela é uma terapia breve, ela te mostra a solução, mas o caminhar é seu. Ela não vai resolver, ela apenas vai mostrar aonde você pode olhar, se você desejar, e o seu adulto resolve. Porque a solução sempre está no nosso adulto, não está na nossa criança. Para eu resolver algo, eu tenho que ir para o meu adulto. Então, quem está ali para resolver é o adulto. Porque nas constelações também eu posso trabalhar a criança interior. A gente trabalha muito a criança interior. É uma questão que eu posso trazer para a constelação. Trabalhar a questão da criança interior. Só que só quem consegue resolver e solucionar a questão é o adulto. Eu apenas quero utilizar ou ter o conhecimento das constelações familiares, conhecer todas as modalidades ou a forma que eu utilizo delas, apenas para olhar e continuar na minha vida, ou eu quero olhar para essa situação e buscar uma solução e buscar resolver. Então esse é o trabalho das constelações, esse é o trabalho que a gente consegue desenvolver dentro de uma constelação familiar em todas as suas modalidades, em todas as suas formas, utilizando boneco, utilizando âncoras, utilizando representantes,
que são as pessoas que você vai escolher, que você poderá escolher. Agora, se você escolher a modalidade de constelação na água ou individual, porque a sua questão você não quer que seja conhecida por outras pessoas, mas aquela constelação, ela não vem para resolver a sua questão. A constelação vem para te mostrar onde que está o emaranhado e o seu adulto verá a solução e escolherá o que vai fazer, o que irá fazer, o que irá resolver. Esse é o caminhar das constelações familiares. Esse é o caminhar em todas as modalidades que a gente pode vislumbrar.